Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o livro de Jeremias. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual é o nome do lugar onde Jeremias nasceu? Alternativa A. Magdala. Alternativa B. Anatote. Alternativa C. Damasco. Alternativa D. Derbe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Anatote. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Jeremias capítulo 1 versículo 1. Pergunta 2. No reinado de qual rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias pela primeira vez? Alternativa A. Joás. Alternativa B. Azarias. Alternativa C. Josias. Alternativa D. Jeoacás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Josias. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Jeremias capítulo 1 versículo 2. Pergunta 3. Jeremias disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma. Alternativa A. Um agricultor. Alternativa B. Uma criança. Alternativa C. Um coitado. Alternativa D. Um sacerdote. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Uma criança. Então, disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias capítulo 1 versículo 6. Pergunta 4. Quem foi mudado o nome para terror por todos os lados? Alternativa A. Gedalias. Alternativa B. Nabopolassar. Alternativa C. Urias. Alternativa D. Pazur. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Pazur. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia, lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras, ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Jeremias capítulo 20 versículos 6 e 10. Pergunta 5. A qual desses ídolos o povo de Judá fazia oferendas de bolos? Alternativa A. Rainha dos céus. Alternativa B. Nebu. Alternativa C. Baal. Alternativa D. Bel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Rainha dos céus. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Jeremias capítulo 7 versículo 18. Pergunta 6. Qual é o nome do primo de Jeremias que lhe ofereceu a terra de Anatote? Alternativa A. Amitai. Alternativa B. Ebed. Alternativa C. Ananel. Alternativa D. Gedalias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ananel. Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Jeremias capítulo 32 versículo 7. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas.
Pergunta 7. Como citado no livro de Jeremias, qual era o trabalho das carpideiras? Alternativa A. Chorar. Alternativa B. Plantar. Alternativa C. Cozinhar. Alternativa D. Capinar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Chorar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, e chamai as carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres hábeis, para que venham também, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, para que se desfaçam em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. Jeremias capítulo 9 versículo 17 e 18. Pergunta 8. Conforme instrução divina, onde a escritura de Anatote deveria ser guardada? Alternativa A. Em um baú. Alternativa B. Em um vaso de barro. Alternativa C. Em uma arca. Alternativa D. Em um vaso de ouro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Em um vaso de barro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada, como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Jeremias capítulo 32 versículo 14. Pergunta 9. Quem feriu a Jeremias e o colocou no tronco? Alternativa A. Baruque. Alternativa B. Eliaquim. Alternativa C. Jeuel. Alternativa D. Pazur. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Pazur. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias capítulo 20 versículo 2. Pergunta 10. O que Deus mandou que Jeremias fizesse com o cinto que comprou? Alternativa A. Amarrar os pés. Alternativa B. Pendurar na árvore. Alternativa C. Esconder numa rocha. Alternativa D. Amarrar as mãos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Esconder numa rocha. Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Jeremias capítulo 13 versículo 4. Pergunta 11. No reinado de quem Jeremias profetizou que se alguma nação não servisse a Nabucodonosor, rei da Babilônia, seria castigada com espada, fome e peste? Alternativa A. Manassés. Alternativa B. Amon. Alternativa C. Jeoaquim. Alternativa D. Zedequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zedequias. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: a nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, e com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que os tenha consumido pela mão dele. Jeremias capítulo 27 versículo 1 e 8. Pergunta 12. Que coisa Jeremias fala que é enganoso e desesperadamente corrupto? Alternativa A. A língua. Alternativa B. O coração. Alternativa C. A carne. Alternativa D. O sacerdote. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Jeremias capítulo 17 versículo 9. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 13. Quem ajudou a salvar a vida de Jeremias, quando foi lançado numa cisterna? Alternativa A. Ebed-Meleque, o etíope. Alternativa B.
Gedalias, um governador. Alternativa C. Anameel, um parente. Alternativa D. Pazur, filho de Imer. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ebed-Meleque, o etíope. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: pô agora estes trapos velhos e rotos, debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez, e tiraram Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias capítulo 38 versículo 12 e 13. Pergunta 14. Quantos cestos de figos Jeremias viu em uma visão diante do templo do Senhor? Alternativa A. 1 cesto. Alternativa B. 2 cestos. Alternativa C. 3 cestos. Alternativa D. 5 cestos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 2 cestos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém, para o exílio na Babilônia, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Jeremias capítulo 24 versículo 1. Pergunta 15. Que juízo Deus jurou enviar caso o povo não santificasse o dia de sábado carregando cargas? Alternativa A. Fogo. Alternativa B. Seca. Alternativa C. Fome. Alternativa D. Guerra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Fogo. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jeremias capítulo 17 versículo 27. Pergunta 16. Qual é o povo que habitava a Babilônia? Alternativa A. Arameus. Alternativa B. Caldeus. Alternativa C. Cananeus. Alternativa D. Quineus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Caldeus. A palavra que falou o Senhor acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Jeremias capítulo 50 versículo 1. Pergunta 17. Que rei é relatado no livro de Jeremias que seria sepultado assim como se sepulta um jumento? Alternativa A. Jeoaquim. Alternativa B. Manassés. Alternativa C. Uzias. Alternativa D. Acasias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jeoaquim. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento, o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Jeremias capítulo 22 versículo 18 e 19. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 18. Que rei de Jerusalém viu os filhos serem degolados antes de ser cegado e preso até o dia da sua morte? Alternativa A. Amazias. Alternativa B. Amon. Alternativa C. Joaquim. Alternativa D. Zedequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zedequias.
E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os príncipes de Judá, em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Jeremias capítulo 52 versículo 10 e 11. Pergunta 19. Qual é o nome do pai de Baruque? Alternativa A. Ilquias. Alternativa B. Nerias. Alternativa C. Cefalias. Alternativa D. Buzi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Nerias. E asdei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Jeremias capítulo 32 versículo 12. Pergunta 20. Qual o nome do chefe da guarda da Babilônia responsável por comandar a invasão a Jerusalém? Alternativa A. Nabonido. Alternativa B. Pazur. Alternativa C. Nebuzaradã. Alternativa D. Nabopolassar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Nebuzaradã. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Jeremias capítulo 52 versículo 26. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.